A paz do Senhor. Hoje nós iremos conhecer um pouco sobre a igreja, a carta à igreja em Tiatira. Apocalipse capítulo 2, verso 18 a 29. Tiatira é uma palavra que quer dizer sacrifica sempre. E Satanás, ele sempre está, desde a queda do homem, tentando embaraçar os salvos e remidos na pessoa de Jesus Cristo. Nós vemos que Satanás, ele tinha sinagogas em Esmirna, segundo o capítulo 2, verso 9, Apocalipse. Em Filadélfia, segundo o Apocalipse capítulo 2, verso 9. E um trono em Pérgamo, segundo Apocalipse capítulo 2, verso 13. A carta Tiatira é uma das cartas mais longas das 7 cartas, possui 12 versículos. E ela estava situada à esquerda do rio Lico e ficava entre a cidade de Pérgamo e a cidade de Sardes. Atualmente, Tiatira se chama Axar, a cidade de Axar, que significa Castelo Branco. O único vestígio que se tem, que os arqueólogos acharam, uma lápide, que estava escrito Tiatira. E era em Tiatira que a elite romana passava seus finais de semana, para você ver que era uma cidade grandiosíssima. E foi construída por Disimaco e por Seleucida I, que foi o fundador da dinastia Seleucida, que teve grande destaque naquela época. A única referência sobre Tiatira é que Lucas relata no capítulo 16, no verso 14 de Atos dos Apóstolos, que Paulo converteu a primeira pessoa convertida na Europa, era de Tiatira. E já era uma vendedora de púrpura. Isso quer dizer que a cidade de Tiatira era grandiosa pelo seu centro comercial, em vender artefatos, roupas e todas os artefatos daquela época para a elite. E havia em Tiatira grupos que eram profissionais organizados e que cada grupo tinha uma adoração a um determinado deus, pois era uma cidade politeísta que adorava vários deuses. E eram semelhantes às associações de hoje, só que as associações de hoje, elas são muito focadas para combate à desigualdade, preservação do meio ambiente, entre outros. Então, nós entramos diretamente na carta, que atira 12 versos, muito longo, que eu vou tentar resumir o máximo. No verso 18, Jesus se apresenta como Filho de Deus. Filho de Deus, então, como Filho de Deus, ele é a salvação, a nossa salvação. E ele é onisciente. Com a sua onisciência, ele sabe todas as coisas. E no verso 19, nós vemos as características de Tiatira. Obras, serviço, últimas obras, mais numerosa do que as primeiras. E o Senhor até conhece, elogia essas qualidades, assim como nós. Né? Quando nós temos boas qualidades, o Senhor nos engrandece, nos enaltece. Horrível usar máscara, né? Mas eu uso máscara aqui porque realmente eu vivo em casa com máscara, assim que eu não saio também. E Tiatira era uma congregação ativa. E ela se tornou-se muito mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé transcendental. É a fé pura. Nós precisamos
ter fé no Senhor. Não é fácil ter fé, não. Fé é diferente de desejo, de vontade, de sonhos. Fé é a certeza daquilo que não vemos. Hebreus 11 nos fala sobre isso. E os crentes de Tiatira tinham obras, amor, serviço e perseverança. Mas o que é que faltava para esses crentes? É porque, olha, eles tinham obras, amor, fé, serviço e perseverança. Mas eles toleravam a doutrina de Jezabel. Eu sempre costumo dizer que a doutrina de Jezabel hoje são o pragmatismo religioso, a teologia da prosperidade, o pragmatismo, o liberalismo teológico, as pregações quânticas. O culto tem que ser racional. Precisamos realmente nos atentarmos mais para a exegese bíblica. O que o autor quis dizer realmente e não criar nas nossas mentes para agradar uns aos outros, mas sim para agradar a Deus. E Tiatira tolerava a doutrina de Jezabel. Todo mundo conhece a história de Jezabel, né? Aquela sacerdotisa de Baal, casada com Acabe, que introduziu o mundanismo na congregação israelita. E Jezabel vivia no meio do povo. Quando nós lemos livros de 1º e 2º Reis, nós ampliamos melhor o nosso conhecimento sobre isso. E Jezabel representa a vaidade, o orgulho, a impureza espiritual. Tudo aquilo que desagrada a Deus. Jezabel representa os frutos da carne. E nós precisamos ter os frutos do Espírito. O problema de Tiatira era tolerar essa falsa profetisa. Mas nós precisamos estar firmes na presença de Deus para que nós possamos ter o espírito de discernimento. No verso 21, nós achamos que nós sabemos de tudo, mas não sabemos de nada. Quando nós temos o Espírito Santo, nós somos usados pelo Espírito Santo. Vamos continuar a ler a palavra de Deus, para obedecer, a orar sem cessar, a jejuar pelo menos uma vez por semana, para nós ficarmos fortalecidos na presença do Senhor, com a presença do Senhor. No verso 22, Jesus continua falando da Jezabel. E por isso que é importante nós nos santificarmos através da palavra, através da oração e através do jejum. No verso 23, Jesus fala aqui dos filhos de Jezabel, isso é, dos filhos da desobediência. A importância do discernimento, a importância da sabedoria para nós vivermos e sabermos diferenciar essas coisas. Muitos usam também, quando você fala alguma coisa que não agrada aos demais, vem logo, não julgue para não ser julgado. Sim, no capítulo Mateus 7 fala isso, mas quando tu chega lá no verso 6, diz: não deis aos cães ou aos porcos as suas pérolas. Quer dizer que você vai tolerar Jezabel, aceitar tudo o que o outro quer só para não melindrar, para não julgar. O verso 6 de Mateus 7 diz que nós precisamos fazer uma pré-seleção, né, para saber quem é cão e quem não é. Quem é Jezabel e quem não é. No verso 24, mesmo Tiatira sendo uma cidade pacata, possuía muitos templos pagãos, principalmente da deusa Ártemis,
que os romanos chamavam de Diana, como nós conhecemos na igreja de Efésios. E a deusa também Síbila, ou Sâmbala, que o Senhor vê que se contaminam com a doutrina de Jezebel, né? É sempre achar que nós podemos fazer tudo, que Deus só quer o nosso espírito. Aí as pessoas veem, não adianta usar saia lá, coisa tal, e fazer. Sim, mas a roupa não faz o monge. Mas nós precisamos observar a cultura de Deus e a cultura de Jezebel. A doutrina de Deus e a doutrina de Jezebel. Nós não podemos servir dois senhores. E no verso 25, nós vemos, o Senhor já nos resgatou. Já nos resgatou do pecado. Nós somos pecadores remidos. Nós estamos com o nosso nome escrito no livro da vida. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. É preciso nós termos essas observações. No verso 27, em todas, que eu sempre falo, que eu interpreto assim, que eu vejo também, o livro de Apocalipse é o livro das promessas. No verso 26, há promessas para o que vencer. Não é um problema assim ao vencedor, um problema vencido, é ao vencedor. É o caso da pessoa que rejeita que todas as coisas se persevera fiel na presença do Senhor. Como é que nós podemos fazer isso? Obedecendo a palavra de Deus até o fim e as suas obras. O que importa na vida de uma pessoa é a salvação, e isso se destaca na obediência pela perseverança. Os que perseverarem até o fim, nós precisamos estar perseverantes. Somos seres perseverantes. E autoridade sobre as nações. Os cristãos perseguidos em Tiatira, vítima da maldade do Império Romano, o Senhor é a nossa estrela da manhã, é a nossa esperança no meio dessa pandemia. Eu acredito que nós vamos vencer com vidas. Sempre imploro, Senhor, Senhor, vamos logo, te manifesta para que encontre um remédio, encontre a vacina para combater esse mal. Senhor, destrói esse vírus que está acabando com o nosso povo, está acabando conosco. Mas tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. A Bíblia, ela nos conforta, a palavra de Deus é conforto, é alimento, é luz, é vida na nossa vida. E quem tem ouvidos, ouça. Jesus encerra sua carta com apelo. Preste atenção. Preste atenção na palavra de Deus. Preste atenção no que Deus quer de nós. Preste atenção ao redor de si mesmo. Afaste-se de tudo aquilo que te contamina, que te impede a comunhão com Deus. Afaste-se da doutrina de Jezebel. Procuremos construir, procuremos vivenciar os frutos do Espírito. Os frutos da carne é da Jezebel, é da doutrina de Jezebel. Então nós precisamos estar unidos como irmãos, sem discriminação, sem preconceito, sem divisão. Nós somos um povo que marcha para o céu. Nós somos o povo comprado e lavado com o sangue do Cordeiro. O Senhor vê tudo e faz uma distinção entre os servos que servem a Satanás e os servos que são fiéis a Ele. O fato de, porque eu sou abençoado, sim, meu irmão. Deus faz chover sobre os bons e os maus, faz vir um sol sobre os maus e meu mão. Você já parou para pensar o que é ser abençoado? Só o fato de nós estarmos com vida e vida, que o Senhor é vida e abundância, já somos abençoados. Meu irmão, minha irmã, os tempos estão difíceis. Nós precisamos tomar a decisão. Ou servimos, continuamos com os frutos da Jezebel, da carne, ou procuremos a cada dia a vivenciarmos os frutos do Espírito. Porque são os frutos do Espírito que edificam.
São os frutos do Espírito que o Senhor se agrada. Eu procuro assim, a não entrar em discussões com certos detalhes. Na internet eu vejo pessoas defendendo o pragmatismo político-religioso, o liberalismo teológico, se brigando por causa do seu político de estimação. Eu respeito, eu procuro ficar muito quieto, né? Jesus nos ensina a manter o respeito. Se eu não concordo com a sua ideia, você não concorda com a minha, mas eu lhe respeito, porque a salvação é individual. Então, nós precisamos amar a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos, né? Porque Jesus está voltando. Breve a trombeta vai soar. Nós precisamos estar com as nossas vestes brancas, que significa veste de justiça. Deus é amor e Deus é justiça. Nós precisamos ter amor e ter justiça. Então, isso quer dizer que nós também precisamos manifestar a nossa ideia, a nossa vontade, mas não de forma que venha a ser tropeço para outros, mas sim falar a verdade que está em Cristo Jesus. Meu muito obrigada. Um abraço com braços de oração e eu saúdo com o ósculo santo em nome de Jesus. Leia a Bíblia e estude a Bíblia. Ore sem cessar. Jejue pelo menos uma vez na semana para que esteja fortalecido em qualquer circunstância, porque o teu rei reina hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.